Olá, meus queridos, um bom anoitecer para todos. Sou a Tatiana, este é o canal de leitura. Estamos fazendo a leitura do livro apócrifo, o Apocalipse de Baruque, tá? Baruque foi uma pessoa que se tornou muito amigo de Jeremias. Ele está citado no livro de Jeremias, para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, né, no vídeo. E ele é um profeta também, Baruque é um profeta, na qual o próprio Criador fala com ele, dá ordenanças para que ele vá falar alguma coisa ou escrever alguma coisa, sabe? Então este é o livro Apocalipse de Baruque. Também consta na Bíblia católica, tá? O livro de Baruque. Já nas evangélicas, nas Bíblias evangélicas não está lá o livro de Baruque. Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 50 em diante. A transfiguração é o título desta leitura. E nos capítulos anteriores nós estamos percebendo o quão importante é obedecer às leis e os mandamentos do nosso Pai Yahweh, tá? Mas que fique bem claro que vai da consciência de cada um, tá bom? Vai da consciência de cada um. Se a tua consciência te convida, te mostra, te incomoda a guardar, meu querido e minha querida, obedeça, tá? E assim eu falo também para os que não sentiram o mesmo chamado, tá? Porque a própria palavra, ela diz que nós não devemos julgar. Não se deve julgar nem os que guardam e obedecem, como também os que não guardam e não obedecem. Tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade a esta leitura, a transfiguração, e começa assim. Passado o dia pré-estabelecido, a aparência dos pecadores será mudada. E a gente pensava que era só dos eleitos, né? No momento que Yahushua chegasse, a gente lê lá na Bíblia, né, que os eleitos, né, vão ser transformados em corpo de luz. Mas a gente não sabia que os pecadores também serão mudados. Aí por que eles vão ser mudados? Vamos lá. Mas os que se comportaram de acordo com a justiça resplenderão de glória, ou seja, resplandecerão, brilharão, tá? Aí nós vamos saber sobre os pecadores. Olha, a face dos malfeitores se turvará, porque deverão suportar sofrimentos. A aparência gloriosa daqueles que se comportaram corretamente, segundo a minha lei, que em vida tiveram prudência e que no seu coração plantaram a raiz da sabedoria, irradiará um brilho multiforme, ou seja, um brilho nunca visto, tá, meus queridos? O seu rosto se cobrirá de esplendorosa beleza. Assim, eles entrarão na posse daquele mundo há muito prometido, imortal. Eles entrarão naquele mundo prometido, tá? Imortal. Por isso, aqueles que outrora desprezaram a minha lei e que deverão apresentar-se, aqueles que de tal forma obturaram os seus ouvidos para não ouvir a sabedoria, impedidos assim de alcançar a luz do entendimento, estarão particularmente em grandes tribulações. Forte, né, meus irmãos? Ah, mas é um livro apócrifo. E eu te digo bem aqui, quer arriscar? Por ele ser um livro apócrifo, que você acha que você não quer confiar, porque não é a Bíblia, é um apócrifo, mas eu te pergunto, o que é melhor? Obedecer ou não? Acreditar ou não? Porque até então eu não vejo as leis do meu Pai, do nosso Criador, um fardo pesado. As leis dele são simples, mas as pessoas condenam, as pessoas julgam ser pesado, né? Então aqui vou reler para que fique bem claro para nós. Olha só,
Por isso, aqueles que outrora desprezaram a minha lei, e que deverão apresentar-se aqueles que de tal forma obturaram os seus ouvidos para não ouvir a sabedoria, impedidos assim de alcançar a luz do entendimento, estarão particularmente em grandes tribulações, tá? Obturaram, eles taparam os ouvidos, entende, meus irmãos? Aqui nessa parte aqui que diz assim, de tal forma obturaram os seus ouvidos, eles taparam os ouvidos, ou seja, nós estamos falando sobre os mandamentos, sobre as leis, vamos obedecer, vamos guardar, por amor ao Pai, né? Nós estamos falando, mas muitos estão tapando os ouvidos, não querem saber. Eles hão de ver que serão enaltecidos aqueles aos quais se julgavam superiores, e que maior glória receberão do que estes. Eles hão de ver que serão enaltecidos, ou seja, exaltados, aqueles aos quais se julgavam superiores, e que maior glória, ou seja, maior brilho, receberão do que estes. Então, todos, tanto estes como aqueles, serão transfigurados, uns ao esplendor dos anjos, enquanto que os outros mergulharão ainda mais fundo em aparências espantosas e em formas horrendas. Viu, meus irmãos? Tendo estas presenciado isso tudo, encaminhar-se-ão para a dor e o sofrimento. Coisas maravilhosas, porém, serão desveladas oportunamente àqueles que forem salvos por suas obras, aqueles para os quais a lei era a esperança, o entendimento era o seu anseio, a fé era a sua sabedoria. Viu, meus irmãos? E quando diz aqui, coisas maravilhosas, porém serão desveladas, ou seja, porém serão esclarecidas oportunamente àqueles que forem salvos por suas obras, tá? Aqueles para os quais a lei era a esperança, o entendimento era o seu anseio, a fé era a sua sabedoria. Então eles verão o mundo que ainda há pouco lhes era invisível. Verão também o tempo que agora lhes é oculto. O tempo não os envelhecerá. Eles habitarão as esferas mais altas daquele mundo e serão iguais aos anjos, iguais às estrelas. E poderão transmudar-se em todas as formas possíveis, segundo o seu desejo, da beleza à gala, da luz ao esplendor da glória. Ser-lhes-ão abertos os vastos espaços no paraíso. Ser-lhes-á dado ver também os seres vivos de superior beleza. Olha o quanto de vantagem que as pessoas vão ter, as pessoas que obedecem suas leis, seus mandamentos, que tá caminhando no jeitinho correto, como o Pai quer. Olha as mordomias. As pessoas vão ter direito a tudo isso, meus queridos. Olha, ser-lhes-á dado ver também os seres vivos de superior beleza, os seres que estão próximos ao trono, bem como todas as cortes dos anjos. Estes permanecem firmemente atentos à minha palavra, para, antes de tudo, tornarem-se invisíveis. Observam também rigorosamente as minhas ordens, para permanecerem em seus lugares, até chegar o tempo em que de novo se mostrarão.
A glória dos justos, ou seja, o brilho dos justos, será ainda maior do que o brilho dos anjos. Os primeiros receberão os últimos por eles esperados. Os últimos saberão que foram precedidos pelos que primeiro partiram. Eles encontrarão a salvação fora deste mundo de sofrimento e lançarão fora o fardo pesado das suas tribulações. O nosso pai está falando tudo isso para Baruque, né? Todas essas coisas aqui relacionadas à transfiguração, explicando para Baruque, né? E aí ele faz essa pergunta, ó. Por que os homens puseram sua vida a perder? Que receberam em troca da alma na terra? O que foi que eles receberam em troca da alma? A alma deles não importou. Não preferiram esse tempo livre de toda aflição e que terá fim. Mas em vez disto, escolheram o tempo cujo fim é apenas feito de muitos suspiros e sofrimentos. Abdicaram do mundo que não permite, olha isso, meus irmãos, olha. Abdicaram do mundo que não permite que envelheçam os que nele ingressam. Desprezaram o tempo que é cheio de esplendor, e assim nunca alcançarão a glória de que há pouco eu te falava. Nunca alcançarão. Ou seja, de uma vez por todas, se você não estiver nos caminhos do Criador, nunca mais você alcançará este lugar, nunca mais você alcançará este brilho, este esplendor, nunca mais. Capítulo 51. O fim dos justos e dos pecadores. Baruque mais uma vez pede explicação para o Pai, para o Criador Yahweh. Olha, eu disse: como poderíamos nós esquecer aqueles a quem está reservado o sofrimento? Mas também por que haveríamos de lamentar os mortos? Por que pranteamos os que desceram ao seio da terra? Aí o nosso pai Yahweh vai responder para Baruque, olha. Ele disse: poupai as lamentações para o início do sofrimento que virá, Baruque. Derramai vossas lágrimas somente na iminência da ruína. Mas também o contrário desejo agora exprimir. Que devem fazer hoje os justos? Ei, você aí que está aqui me ouvindo essa leitura, presta atenção. Olha o que o pai vai dizer aqui, o que nós devemos fazer, tá? O manual de instrução, olha o que ele diz, ó. Que devem fazer hoje os justos. Olha o que ele vai dar a dica para nós, olha. Tende vossa alegria no sofrimento que agora suportais. Você está passando por luta? Você está passando por algum sofrimento, alguma luta, alguma tribulação? Alegrai-vos. Olha o que ele diz aqui, ó. Tende vossa alegria no sofrimento que agora suportais. Por que motivo ainda estáis atentos a que os vossos inimigos caiam na desgraça? Viu, meus irmãos? Tem muita gente aí que está querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Devido a algumas situações, aí as pessoas querem logo resolver por si mesmo, fazer justiça. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Por que motivo ainda estáis atentos a que os vossos inimigos caiam na desgraça? Não está no nosso poder isso, meus irmãos, tá? Olha o que ele vai dizer, ó. Preparai-vos em vez disso. Preparai-vos em vez de você estar desejando mal para o teu inimigo. Olha, preparai-vos em vez disso para o que vos foi destinado e tornai-vos dignos da recompensa que vos foi reservado. Vocês estão vendo? Enquanto a gente fica querendo perder tempo, porque nós estamos passando por luta, tem alguém próximo a nós que só quer o nosso mal, que vive nos trazendo
confusão, que vive nos colocando em problemas difíceis e tudo, aí você quer resolver no braço, você quer resolver em palavras torpes, você quer resolver com briga, com confusão. Olha o que ele te diz aqui, ó, viu? Que é pra gente se alegrar em meio à tribulação, e que é pra gente não desejar mal pro nosso inimigo, não desejar a desgraça dele, muito pelo contrário, que a gente deve se preparar, entendeu? Deixa ele pra lá, deixa o seu inimigo pra lá, releva o que ele tá fazendo com você. É difícil? É, mas não é impossível. Entende, meus irmãos? Se você colocar isso aqui na tua mente, você vai conseguir sobreviver a todas as tribulações que vão vir para cima de você. Você vai conseguir sobreviver, entendeu? Basta você fazer o que o Pai está dizendo bem aqui, ó, tá? Preparai-vos em vez disso para o que vos foi destinado e tornai-vos dignos. Tornai-vos, olha o que ele diz, tornai-vos. Ele está dizendo para nós, quantos ainda estão ainda nos erros, cometendo erros, falhas. O que ele diz? Tornai-vos, voltem para o meu braço, voltem para o meu colo, voltem para o meu caminho. É isso que ele está dizendo para você e para mim, para todos nós. Entende, meus irmãos? Ele está dizendo, tornai-vos dignos da recompensa que vos foi reservado. É preciso a gente se esforçar para poder merecer essa recompensa. Nós precisamos nos esforçar. Entende, meus irmãos? Bom, meus irmãos, eu vou parar nesse aqui no capítulo 51. Por quê, Tatiana? Por que eu vou parar? Porque o capítulo 52 vai falar de mais uma visão que Baruque teve, tá? Uma nova visão de Baruque. Então eu vou deixar essa leitura para o próximo vídeo, porque para que a gente venha ler completo a visão e a explicação, tá? E ela é grande. Não adianta a gente fazer essa leitura agora aqui, né, e parar pelo meio do caminho, porque eu pelo menos gosto assim de fazer a leitura. Se tem uma pergunta aqui e a resposta está ali, eu gosto de fazer essa leitura completa, para que a gente venha entender, para que a gente venha ter o discernimento, né, dessa leitura, não cortar no meio da leitura, né? Então, que nós possamos ter aprendido com essa leitura que nós fizemos hoje, né? Que o Pai venha nos dar discernimento e sabedoria para a gente entender essa leitura. E eu gostei muito dessa parte que diz que para a gente não se portar com os nossos inimigos. Se você tem inimigos, né? Às vezes a gente tem inimigos sem perceber e sem querer. Às vezes por coisas tão fúteis, tão banais, tem pessoas que se tornam inimigos da gente mesmo sem a gente saber. Então, entregue ele nas mãos do Pai. Entregue eles na mão do Criador e deixa que o Criador vai resolver tua causa, tá? Simplesmente ocupa-te com as coisas do Pai. Ocupa tua mente, ocupa tua vida, ocupa tuas coisas, o teu dia. O tempo é precioso, como aqui também foi dito. As pessoas não estão dando importância para o tempo. Então o tempo está correndo muito rápido e o tempo é precioso. Então coloque todo o seu fôlego de vida, toda a sua vontade de viver, tá? Para buscar as coisas do Pai. Não se preocupe com o inimigo, não se preocupe com quem está falando de você, não se preocupe com quem está tentando articular contra você. Entregue nas mãos do Pai. Ele vai tomar de conta, tá? Mas isso é preciso você estar alicerçado com Ele, na sua palavra, na sua lei, no seu mandamento. Entendeu, meus irmãos? Não é difícil viver com o Pai dessa forma, não é. As pessoas dizem que a gente está carregando um jugo. Eu não vejo isso como jugo, eu vejo isso como um prazer. O que é os 10 mandamentos? O que é a lei do nosso Criador? Hein? É pesado? Não, Ele só quer o nosso bem. As leis do nosso Pai, os mandamentos do nosso Pai é para nos exortar, para nos disciplinar, para nos ensinar a andar no caminho dEle. Como é que a gente vai querer morar no mundo vindouro, né? Naquele lugar, na Nova Jerusalém? Como é que nós vamos morar lá?
se aqui nessa terra nós não estamos fazendo a lição de casa. Nós precisamos fazer a lição de casa, nós precisamos fazer as atividades corretas e tirar nota boa, para que a gente tenha, para que a gente seja aprovado e passe, sabe? E passe de ano, ou seja, passe desta vida para o mundo vindouro. Então, que todos fiquem na benevolência do nosso Criador e Pai, Iahua, nosso Salvador, Yahushua, tá? Uma boa noite para todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Todos fiquem bem, que o Pai abençoe cada um de vocês, as suas famílias, as suas casas, os seus projetos, em nome de Yahushua.